Olá, muito boa tarde a todos. No estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, nós estamos aqui para falarmos um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de fazer algumas colocações com você. Eu gostaria de dizer para você, você já pensou numa sociedade em que todas as pessoas são iguais? Em que todos têm os mesmos deveres e responsabilidades? Em que não existe hierarquia entre eles, isto é, um não manda no outro, mas eles se coordenam entre eles e há um mútuo assim, ajudar, um ajuda o outro, um procura ver a necessidade do outro e está disposto a ajudar no que for preciso. Você já pensou numa sociedade dessa forma? Você sabia que a igreja é o lugar em que Deus ele pretende implantar isso? O plano original de Deus, e descrito por Jesus Cristo em Mateus, que nós estamos estudando, justamente é isso. É nos tornar equivalentes, iguais, sem que um tivesse um título para poder subjugar o outro. Sabia que é exatamente isso? Mas por que no cristianismo a gente vê pessoas que têm o poder da palavra? Isto é, tem um título em que ela conduz uma multidão. Vocês perceberam? Mas será que é assim que Deus quer? Será que esse modelo em que nós vemos pastores, bispos, padres, papa comandando, eu falo do cristianismo, né, dentro do que Jesus nos ensinou. Será que o modelo de papa, de bispo, arcebispo, de apóstolo, de padre está correto? Será? Será que nós temos amparo bíblico? Jesus, quando ele fala em Mateus 23, do 8 ao 12, ele dá parâmetros que contrariam exatamente o que nós vemos atualmente. Vamos ver lá? Diz assim, Mateus 23, versículo 8. Mas vocês não serão chamados mestre, porque um só é mestre de vocês, e vocês são irmãos. Jesus está dizendo que há somente um mestre, que é Jesus, e todos nós somos irmãos. É tão literal, tão fácil de entender, né? Por quê? Fácil. Por que tão difícil de praticar? Aqui na Terra não chame ninguém de pai. Pai, padre, papa, que significa pai. Então tá errado chamar papa e padre. A não ser que a gente rasgue e risque Mateus 23, mas está na Bíblia, em letras vermelhas. Olha aqui. Letras vermelhas, palavras de Jesus, essa versão. Letras vermelhas. Isso significa que as palavras de Jesus correspondem à Constituição Federal. Você sabia que a gente não pode contrariar a Constituição Federal enquanto Estado, enquanto nação? Então as leis municipais e estaduais, as assembleias legislativas e das câmaras municipais, que é o legislativo estadual e municipal, deve ser harmoniosa, condizente com a Constituição Federal. Portanto, tudo o que se sucede de Mateus 23, de 8 a 12, que é a Constituição Federal, isto é, a Constituição do Reino dos Céus, estabelecida pelo Rei Jesus, deveria ser obedecida. E Jesus está dizendo aqui, eu vou ler novamente, porque é muito importante. Mas vocês não serão chamados de mestre. Isso é uma alusão aos saduceus e aos fariseus e os escribas, porque eles tinham esse título de mestre. Aí Jesus falou assim, vocês, discípulos, não devem ser como os fariseus. Não seja fariseu. Fariseu gosta de ser chamado de mestre, sabia? Fariseu, saduceu, os escribas. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. E o versículo 9, e aqui na terra não chame ninguém de pai, padre, isso é padre, papa, não chame ninguém de pai, de padre. Aqui na terra não tem, porque há um só pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guia, me guia às águas de descanso, quem guia é o pastor. Não seja chamado de pastor, não na função eu posso ser pastor, mas Jesus quer que nós sejamos chamados de irmãos entre nós. Ninguém, nem queiram ser chamados de guias, porque um só é guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Você quer ser grande? Você quer ser maior?
Então sirva seu irmão, sirva no que for necessário. Se teu irmão precise que você engraxe o sapato dele, engraxe. Se você precisa que você dê gasolina para ele, dê gasolina, ele está precisando. Aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso está em Tiago 4,17. Portanto, olha só, nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Então, ser chamado de pastor é errado, mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Honras indevidas são quando nós aceitamos títulos indevidos. Mas sempre foi assim, sempre existiu Papa e Padre. Bem, com Constantino, sim. A igreja, em Atos, quando começou, não tinha nada que deveria ter algum ensinamento que diz que foi estabelecido o Papa. Se fala o catolicismo que Pedro foi o primeiro Papa, quando na realidade, quando se fala aquela pedra angular, se refere a Jesus. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. A igreja católica, se tiver edificada sobre Pedro, ela está falida, porque Pedro, como eu e você, são falhos. E nós vemos que Pedro, anteriormente, ele negou Jesus 3 vezes. Portanto, ali quando se fala a pedra angular, essa pedra é Jesus. A igreja está alicerçada em Jesus, somente Jesus que pode sustentar a igreja. Se eu estiver falando palavra que não seja de Jesus, mas de homens, eu estou fora do propósito de Deus. Isso é religião. Portanto, que possamos compreender. Importa que Cristo cresça e que eu diminua.